Está aberto, desde o último dia 15, o período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2023, ano base 2022. Para falar mais uma vez sobre esse assunto, convidamos o Fernando Gonçalves, bandeirante Contabilidade, para falar com todos nós, dar dicas importantes sobre este período de entrega da declaração do Imposto de Renda. Bom dia, bem-vindo, boa semana. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui no seu programa. Todo nosso em recebê-lo. Falar de um tema que, nessa época do ano, fica em evidência, afeta a vida de muitos brasileiros, alguns positivamente que vão restituir, outros nem tanto que vão precisar pagar uma cartada de imposto, né? Pois é, e para quem atinge aquele teto que você vai dizer agora há pouco aqui de rendimento ou atingiu em 2022, a entrega do imposto de renda é obrigatória. Sim, é obrigatório e em caso de não cumprimento, pois é, tem penalidades, né? Exatamente. Qual é o prazo da entrega, Fernando? Marcelo, tradicionalmente o prazo sempre foi de início de março até o final de abril. Com a pandemia isso foi alterado um pouquinho, né? Precisou ser ampliado o prazo em um mês e esse ano se iniciou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Nós temos 2 meses e meio para cumprir a obrigação. Pois é, tempo de sobra, não, Fernando? Um pouco. Ou não? O prazo é curto. Infelizmente, o brasileiro ele tem hábito para deixar tudo para a última hora, né? Entendi. Então, a nossa sugestão parece que o prazo é longo, mas não é nem tanto, né? Entendi, Fernando. E quem está obrigado a declarar? Marcelo, quem tem rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, o que são rendimentos tributáveis? São aqueles rendimentos de salário, rendimentos de aluguéis. Quem tem rendimentos isentos acima de 40 mil, que são rendimentos isentos. Um exemplo, eu saquei o fundo de garantia. Você não vai pagar imposto sobre esse saque. Porém, um rendimento isento acima de 40 mil, se for um saque de 40 mil, você está obrigado a declarar. Quem tem ganho de capital na venda de imóveis. Um exemplo simples. Comprei um imóvel, tenho um imóvel de R$100 mil. Vendi ele por 150. Tive um lucro de 50. Estou obrigada a recolher o ganho de capital e também a declarar imposto de renda. Atividade rural, produtor rural, recebe arrendamento acima de 142 mil. Quem tem bens acima de R$300 mil, eu tenho poupança, 200 mil na poupança. O imóvel de 200 mil. Ultrapassei os R$300 mil. Também estou obrigado. E quem operou em bolsa de valores com movimento superior a R$40 mil. Olha, caso você tenha alguma dúvida e queira esclarecê-la aqui com a presença do Fernando, esteja à vontade. Perguntas aí na nossa página do Face e também no nosso canal no YouTube, Marcelo Silva Entrevista. Chega uma pergunta: quem tem MEI é obrigado a declarar? Depende do volume de emissão de nota dessa empresa, desse CNPJ. De repente você tem um microempreendedor individual e não emitiu notas, você não vai precisar declarar. Agora, cada ramo do microempreendedor individual, ele tem uma chamada parcela isenta de imposto de renda. Então, o prestador de serviço o comerciante então precisa fazer um cálculo, ver qual a parcela isenta e qual que é a tributada. Se na tributada ele ultrapassou os 28.559, que eu iniciei falando que é um rendimento tributável, ele precisa fazer. Pois é, então cada caso ou cada segmento é um caso. Exatamente. E aí é necessário se fazer as contas das notas emitidas do faturamento da empresa 2022. Em 2022. Tudo que nós vamos declarar em 2023 é referente ao ano 2022, exercício passado. E aí no calendário, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Exatamente, perfeito. E aí, Fernando, alguma novidade ou mudança na entrega deste ano? Marcelo, a principal novidade é a quantidade de informações que estão vindo quando se puxa a declaração pré-preenchida, né? Se você fez, por exemplo, uma compra e foi registrada em cartório, você vai puxar sua declaração pré-preenchida, a Receita já te mostra essa informação,
tá? Algumas informações bancárias também já vêm automaticamente, não todas. Algumas despesas médicas, não todas. Por quê? Vamos supor que você foi ao hospital, ou uma clínica médica, fez uma consulta. O profissional, ele informa a Receita esse pagamento. Então, quer dizer, a Receita já tem lá, muitas vezes, essa informação, tá? E também uma novidade é a prioridade do recebimento da restituição para quem tem PIX. Observação, a chave PIX tem que ser o CPF. Tá? E até o ano passado, quem operava em bolsa até R$20 mil tinha que declarar. Então, o simples fato de você comprar uma ação, você estava obrigado a declarar. Uhum. Esse ano é quem operou acima de R$40 mil. Entendi. São algumas das novidades. Sim, as principais. As principais novidades. O Pix é uma delas, não, Fernando? O Pix é uma delas. Então, se você tem a chave Pix, mas é o seu e-mail ou o seu celular, você não vai conseguir utilizar como chave para receber a restituição. Porque o cruzamento de dados Sim. automaticamente Sim. é pelo CPF. Pelo CPF. Tá, Fernando. Quais os documentos os contribuintes precisam para fazer a declaração? Principal, aquele informe de rendimento de salário que a empresa entrega para você até o dia 28 de fevereiro ou comecinho de março. Informes de rendimentos bancários, as despesas médicas ou os itens que são considerados aí dedutíveis de imposto de renda, notas fiscais de plano de saúde, de uma consulta médica. Só lembrando, tudo que for despesa com recibo comprovado e notas fiscais. Sim. São os principais itens. Uma observação, comprei um veículo, seja novo ou usado, novo, preciso da nota fiscal, recibo de transferência, uma compra ou venda de imóvel, apesar de vir muitas vezes na declaração pré-preenchida. O contador ou você que faz a sua própria declaração, é importante você fazer com os documentos em mãos. Documento é essencial na hora da declaração, sim, não, Fernando? Isso mesmo. Não adianta falar, liga na Receita e fala que não tem ligar, documento. E até se o contribuinte cair em malha, muitas vezes a Receita pede comprovação documental desses documentos, do fato que ocorreu. Então é importante para a gente comprovar. Então, documento é essencial na hora da declaração. Sem dúvida. Aposentados precisam declarar imposto de renda? Marcelo, aposentados precisam desde que tenham rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Agora, uma observação. Aquele aposentado que tem 65 anos ou mais, quando completa 65 anos, ele tem um benefício de ter uma parcela da renda tributada dele isenta. Ela é de R$ 22.847. Então, eu tenho rendimentos de R$ 50 mil. Eu recebo aposentadoria, também recebo o aluguel. Certo? Então, ele não vai pagar o imposto sobre a base de cálculo de R$ 50 mil. Ele vai poder deduzir, o programa faz isso automático, R$ 22.847, um benefício, e ele vai pagar imposto sobre o restante, mas ele precisa declarar imposto de renda. E o que é dedutível, Fernando? Itens dedutíveis, tá? Despesas de saúde, hospitais, clínicas, dentistas, psicólogos, as chamadas despesas de instrução, escola de filho ou faculdade, ou a sua instrução mesmo, uma pós-graduação, tá? Dependentes, e aí muitas vezes ocorre uma confusão. Em que é dependentes? Filhos até 21 anos ou até 24 anos se estiver cursando faculdade, tá? Pais, mães, avós que recebem até um salário mínimo. E muita gente às vezes pergunta, eu posso fazer declaração conjunta? Eu posso colocar a minha esposa de dependente? Pode, mas se ela tiver trabalho assalariado, tiver rendimentos, você precisa lançar a renda dela na sua declaração. E ao invés de ser, em muitos casos, um benefício, às vezes vai o somatório
do seu salário e da sua esposa, às vezes vai fazer você pagar mais imposto. Então aí precisa se analisar. Porque de repente a pessoa pode unir as rendas e vou ter a restituição. E não é assim. Não é assim. E aí a pessoa paga, o contribuinte vai pagar mais imposto. Agora sim, a minha esposa ela não trabalha. Sim, é considerado dependente. Então, assim, são os principais itens dedutíveis de imposto de renda. Me perguntam, pensão alimentícia é dedutível? A pensão é uma pergunta muito interessante. A pensão alimentícia ela é dedutível, mas até o ano passado, quem recebia pensão, ela precisava declarar como rendimento tributável. Um exemplo, eu pago pensão. Declara. Declaro, é dedutível para mim. Para minha ex-esposa, era uma receita, ela precisava declarar e pagar imposto. Houve uma reviravolta, foi julgado que quem recebe pensão agora não paga mais imposto sobre ela. Então é dedutível para quem paga e não é tributável para quem recebe, tá? É uma novidade. Entendi, independente do valor, Fernando. Independente do valor. E caso a entrega seja feita com erro, é possível corrigir, Fernando? Sem dúvida. A Receita deixa o contribuinte à vontade para retificar a declaração quantas vezes precisar, mas é importante que o contribuinte ele acompanhe no portal da Receita, no ECAC, se essa declaração foi processada. Uma vez que você entrega a declaração, 2, 3 dias depois você consegue ver se tem pendência. E se tiver algum erro, é interessante já retificar e não esperar a notificação da Receita. Porque se a Receita te notificou, talvez você não vai conseguir mais brigar e corrigir. Uma vez que ela te notifica, aí você já precisa pagar o que a Receita está te cobrando. Pois é, mas isso é possível saber sem dúvida, depois de declarar. Sem dúvida. Declarei. Já consta no portal da Receita que tem pendência? Em 2, 3 dias pode-se ocorrer já um cruzamento e ter uma pendência lá. Sem te notificar. Sem te notificar. Então você olha... tem pendência. Agora, uma observação. Você entregou sua declaração. Pode ser que você olhe hoje, ou melhor, daqui 3 dias, e não tem nenhum problema. Mas pode ser que daqui 1 mês, 2 meses tenha. Por quê? Vou exemplificar. Vamos supor que eu fui a um dentista, peguei um recibo médico, o recibo dentista, lancei na minha declaração, certo? Usei como um item dedutível. Muito bem. Ele ainda não fez a declaração dele. Pode ser que ele depois entregue, não conste esse pagamento e eu utilizei como despesa. Ficou claro, né? E aí depois a Receita vai intimar um dos dois para comprovar. Então, assim, até 2, 3 meses é importante acompanhar a declaração. Depois, assim, dificilmente ela vai cair em malha. Olha, e aí, Fernando, a Receita, se tiver algum erro, ela vai detectar. Não Sem passa, dúvida. Passa, não passa. Muito difícil, porque os cruzamentos são feitos por computador. Então, é muito difícil a Receita não pegar. Olha, o Pistolinha, o Zé Luiz, ex-vereador aqui de São Joaquim, está dizendo bom dia a todos, em especial ao Fernando, que foi meu parceiro de quarto no 117º cursilho. Foi um prazer. Foi um cara muito bacana. Gente boa, né? Gente boa. Filho do Mário Silva, meu amigo. Um abraço pro Pistolinha e pro Mário, o Pistolão. Um abraço à família toda. Fernando, quais os erros mais comuns de preenchimento ou de não cumprimento da legislação? O primeiro é sonegar, esquecer de informar alguma fonte pagadora, algum rendimento que você teve. É muito comum, eu lanço meu salário, mas eu recebo aluguel e eu esqueço. Provavelmente vai ter problema. A Receita vai te lembrar. Sim. E o principal, vamos dizer assim, eu não sei se é o termo, mas talvez inventar despesa, tá? Eu não tive aquela despesa médica, ou você, eu paguei R$500, eu vou lançar 1.000 aí, a Receita vai fazer o cruzamento. Então, tem-se muita malha por conta desses fatores. Tá? Pois é, então fique atento. Não dá para criar nada em relação à declaração, porque os dados são todos cruzados. Sim, isso mesmo. E aí, parafraseando o seu pai, o João, sempre aqui, muito sábia esta frase,
A Receita sabe muito mais de você do que você mesmo. Com certeza. Fique atento. Foi muito feliz, né? Muito feliz nesse raciocínio. Olha, o que acontece se eu não declarar o imposto de renda, Fernando? Marcelo, você vai pagar a multa de R$ 165,74. A multa mínima, ou ela pode chegar até 20% do imposto devido, e você vai ficar com o CPF com restrição. Às vezes você vai abrir uma conta em banco, você vai ter uma surpresa. O banco não vai abrir e vai falar, ó, você precisa procurar a dar Receita. Um pulinho lá na Receita, né? Então é uma dor de cabeça grande, perto da situação que às vezes não é tão difícil resolver, que é cumprir o prazo. Não vale a pena tentar driblar a Receita. Não vale a pena. Não é tentar sonegar o imposto de renda. Tentar criar uma despesa que não houve. Não vai resolver. Apesar da gente viver num país que a gente paga muito, tem pouco retorno, né? Nós não temos retorno em educação, infelizmente, em saúde. É uma regra que tem que ser cumprida, né? E não vale a pena correr o risco. Fernando, pergunta. Na família, quando a esposa, por exemplo, não trabalha, entra como dependente para bater no valor? Sim, ela entra como dependente e só ficar atento, reforçando, confirmar se realmente ela não teve nenhum mês de trabalho assalariado. Porque acontece o seguinte, a gente está fazendo imposto de renda referente a 2022. Tudo 22. Se passou um tempo considerável. Às vezes a esposa trabalhou de janeiro a abril. Parece que faz muito tempo e eu me esqueço de declarar esses rendimentos dela. Ela pode ser dependente, vai ajudar, mas se ela teve rendimentos, tem que lembrar de lançar os rendimentos dela. Mas respondendo, ela pode ser considerada dependente. Tá? Quando começa o pagamento das restituições, já tem o calendário, Fernando? 31 de maio e vai até setembro, se não me engano. Pois é, e aí tem um grupo prioritário Sim. antes. A Receita sempre prioriza os aposentados, tá? Acima de 80 anos, não, vou pedir desculpa se eu errar a ordem, tá? Mas, se não me engano, acima de 80 anos, depois aposentados, talvez aí depois venha o pessoal que colocou como Pix o pagamento. E essa é uma novidade. Que é uma novidade. Uma novidade que, de repente, Fernando, pode dizer, olha, a Receita beneficiando os contribuintes. Não, a Receita quer mais informações, né? Sem dúvida. Porque no seu Pix passa basicamente tudo que você tem de rendimento, é assim? Também. A Receita divulgou que o pagamento por Pix é por quê? No CPF não tem erro. Às vezes você vai colocar um número de telefone ou um e-mail, às vezes pode ter um erro de digitação e aí a pessoa não vai receber a restituição. No CPF. Mas, com certeza, a Receita tem cruzado os PIX, a gente acredita, os contadores, nós contadores acreditamos que nos próximos anos vão chegar mais notificações em quem está recebendo, movimentando por PIX e não está recolhendo o tributo devido, mas enfim, o seu raciocínio está correto. Pois é, e uma dica bem básica, para você não ter problema futuro com a declaração que tem prazo, é 31 de maio, o último dia, é se antecipar. Não deixar para a última hora, concorda, Fernando? E lembrando que São Joaquim nós temos aniversário da cidade no dia 30. 30 de maio. É um feriado prolongado, né? Nós temos, mesmo, né? Não é? Você entrou no calendário para ver que dia que cai 30 de maio, Fernando? Eu vou ver agora, porque é importante, abriu maio. Dia 30 de maio é uma terça-feira. Terça-feira. Então, lembrar que, para quem é joaquinense, pior ainda, né? Temos esse feriado prolongado. 2 dias ou um dia, Fernando? Como? Desculpa. 2 dias ou um dia, se o feriado é na terça. Se o muita gente vai viajar. Ponto facultativo, nada a ver. Repartições públicas municipais, né? Os escritórios com certeza estão trabalhando, mas às vezes a pessoa programa uma viagem, né? E esquece de entregar. Né? Mesmo sendo online, Fernando? Mesmo sendo... É por conta da viagem, por sim, exemplo. Né? Sim. Então é dia 30 de maio. Melhor se programar antes. É um feriado, né, aqui municipal, pelo aniversário da cidade, e o prazo é 31. 31. Na quarta-feira. Ou numa quarta-feira, último dia do 5º mês do ano. Falamos ou ficou alguma coisa que você gostaria de dizer, Fernando? Marcelo, é isso. Eu estou à disposição, se algum... ouvinte, alguém que está acompanhando na internet, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato,
Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa, tenha sido didático e que o pessoal tenha gostado. Acrescentou e muito. E na dúvida, Bandeirantes Contabilidade, na Avenida Oreste Esquércia, Número 2015. Telefone 3810-9900. Pois é, tem uma equipe à disposição de quem precisa declarar o imposto de renda, tirar dúvidas, só procurar lá no Bandeirantes, você vai ser muito bem atendido, diga-se de passagem, e vai resolver essa questão. Agora, o quanto antes, melhor. Sim, sem dúvida. Não dá para dizer, olha, Fernando, dia 25 de maio, 27 eu vou aí. Aí já está na reta final, você pode correr o risco de repente, de ter um congestionamento. E de repente, dependendo do volume, com declaração grande, às vezes o contador não vai ter condição de assumir, né? Pois é, pode procurar então o Bandeirantes, fale com o Fernando, com a equipe do Bandeirantes Contabilidade e resolva essa questão da declaração do imposto de renda. Obrigado por ter vindo, Fernando. Volte mais vezes. Que bom que você gostou do nosso espaço aqui. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Todo nosso. Fernando Gonçalves, Bandeirante Contabilidade, conversando ao vivo conosco sobre declaração do imposto de renda.